se o Senhor permitir, vou pedir a ele que faça algo, e aqui, onde é tão difícil e tal, na minha própria, não porque vocês não creiam em mim, mas é porque a palavra dele disse que seria assim, estão vendo? Sua palavra disse que seria assim. Vou pedir a ele que anule a situação do cartão de oração, estão vendo? Vou pedir a ele que faça isso, estão vendo? Eu não... Agora lembrem-se, permitam-me deixar gravado, e estas máquinas de gravar fitas aqui que estão funcionando, várias delas na sala ali, não digo o que ele fará, estão vendo? Não digo, vou lhe pedir, e se ele fizer, ficaremos gratos. E se o Senhor... Quantos? Ninguém aí tem cartão de oração. Quantas pessoas doentes aí que estão doentes? Levantem a mão. Querem algo do Senhor? Levantem a mão, seja onde estiverem. Agora, consigo ver o rosto de vocês, portanto, até que dá para ver quem são. Assim, eu não consigo dizer. E se for algumas pessoas do tabernáculo, não quero essas pessoas. Quero que o Senhor me mostre alguém que não seja do tabernáculo, alguém que seja de fora da cidade. Porque se alguém do tabernáculo... É por isso que distribuímos cartões, para alcançar as pessoas que não são do tabernáculo, para que as pessoas dizem, bem, ele conhece essa pessoa. É assim que esse discernimento vem. Como vem na Itália, na Alemanha, na Suíça, na África e em todos os lugares em volta do mundo, como se apresenta aqui e diz coisas que acontecerão 3 ou 4 ou 5 anos depois e acerta perfeitamente no alvo. É Cristo. Quem foi que guiou os filhos de Israel pelo deserto? Cristo. O que ele era então? Quero lhes perguntar algo. Pensem nisso por um minuto. O que ele era? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo. E quando veio à terra, ele disse que era essa coluna de fogo. Disseram, nossos pais comeram o maná no deserto. Ele disse, eu sou o pão da vida. Disseram, nossos pais beberam de uma rocha espiritual. Ele disse, eu sou a rocha. Ora, disseram, Moisés ouviu numa sarça ardente. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou que estava na sarça. Ele disse, agora eu vim de Deus, uma coluna de fogo. Deus é luz, sabemos disso. Deus, habita em espírito, não em carne. E nesta coluna de luz, Jesus disse, vim disso e volto para isso. Agora, isso pode estar fora da sua teologia, mas está na Bíblia. Jesus disse, e quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou. E quando São Paulo estava a caminho de Damasco para prender o povo, Jesus lhe apareceu de novo nessa coluna de fogo e o derrubou. Agora seria possível que um a visse e os outros não a vissem. Aqueles homens que estavam com Paulo não a viram. Disseram, ouvimos um ruído, mas não vimos luz. Mas a luz foi tão brilhante para Paulo que lhe cegou os olhos e ele ficou cego por uns dias. Coluna de fogo. Ele foi a Pedro na prisão como a coluna de fogo. E aqui está ele hoje. E se um espírito do diabo estiver em você, você fará as obras do diabo. Se você fosse um fora da lei, um espírito, se o espírito de John Dillinger estivesse em você, você levaria armas e mataria pessoas. Se o espírito de qualquer coisa estivesse em você, o faria agir como a pessoa. Se o espírito de Cristo está em você, ele agirá como Cristo, para as obras de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí está. E agora, estou apresentando isso só para a glória de Deus. E estou ficando velho e sei que meus dias na terra talvez não sejam muitos. Não sei. Isso não sei dizer. Espero estar vivo para ver a vinda do Senhor. Não sei se estarei, mas não sei se voltarei a pregar outro sermão, mas não temos como saber disso. Está nas mãos de Deus. Eu não sei. Mas eis uma coisa. Se lhe pedirmos para vir em nosso meio esta manhã e fizer algo, a prova infalível de que ele é o mesmo Cristo ressuscitado e fizer o mesmo que fez quando caminhou pelas praias da Galileia. Gostaria de saber quantos diriam,
eu abriria mão de um lugar na fila de oração. Mesmo que ele não me chamasse, eu abriria mão do meu lugar. E creio que em meu coração ancoraria uma fé que me manteria firme em Cristo. E assim sairia desse recinto esta manhã. Se ele entrar nestes corpos humanos aqui esta manhã e der a alguém aí fé suficiente, como a mulher que tocou sua roupa, ele olhou em volta e disse: alguém me tocou. E disseram: bem, todos estão te tocando. Disse: mas senti que fiquei fraco. E ele olhou por ali até encontrar a mulher e ele disse, contou-lhe o que ela havia tido e qual era o seu problema e disse que a sua fé a havia salvado. Esse foi Jesus. Digam-me de alguém que já viveu na terra que fez isso fora ele. Mostrem-me a história onde isso já foi feito. Tenho o livro dos mártires de Fox, tenho os primeiros escritos de Joséfo, tenho as eras primitivas de Pemberman, tenho as duas Babilônias de Hislop. Nunca aconteceu nada igual até este dia. Isso mesmo, pois estamos no tempo do fim, estamos no tempo da junção, e os gentios estão no fim. Não falta muito para sermos carvão e cinza. Recebam-no. Se ele fizer isso, não digo que fará. Se não fizer, formaremos a fila de oração. Se ele fizer, vocês diriam, e sei que a pessoa é com certeza desconhecida, e se Deus fizer isso, eu crerei que o Senhor Jesus está presente, e ele tomará meu caso em suas mãos, eu o entregarei lá e receberei como os 25 centavos. Sairei daqui agradecendo a Deus por minha cura. Vocês fariam isso? Levantem a mão e vejam. Quantos aqui dirão que farão isso? Levantem a mão por toda parte. É maravilhoso. Oh, que coisa. Agora ponham-se em condição. Abram esse coração. Digam, Jesus, se já houve uma hora para operares em meu coração, faze-o agora. Tira toda a incredulidade, que eu possa acordar aqui, me sacudir. Será verdade que deixei passar algo todos estes anos e o perdi? Estive com uma porta fechada? Oh, sim, sei que tu estás comigo, mas será que te deixei entrar em todos os lugares para ver-te? Se conseguirem vê-lo esta manhã, a fé ancorará e as doenças desaparecerão. Vocês ficarão bem. Creiam agora. Que coisa. Espero que creiam. Deus, concede, é a minha oração. Agora, antes de fazermos isso, oremos. Ó Senhor, este é um dia terrível em que vivemos. Sei que tudo o que poderia acontecer terá de ser tu, permitindo que se faça, Senhor. Há muitos aqui, uma dúzia ou duas, que talvez estejam em estado grave, alguém que não irá sarar se não for por ti. E rogo que nos concedas esta bênção. E Pai, sabemos que só há um jeito de receber fé. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus diz: também fareis as coisas que eu faço. A palavra de Deus disse: tudo é possível aos que creem. E Senhor Deus, estamos tentando colocar fé no coração das pessoas, abrir suas portas, para que vejam e conheçam a bondade de Deus ao permitir que estas coisas aconteçam. Agora, tem misericórdia de nós, Senhor, enquanto me ajoelho aqui, ao lado deste parapeito do altar. Ó Deus misericordioso, sê misericordioso conosco. Rogo por toda pessoa aqui, Senhor. Pelo pessoal do tabernáculo, pelas pessoas de fora da cidade, por todos. Tu disseste, a oração da fé salvará os doentes.